Economia, com Juliana Rosa. Oferecimento Warren. Invista nos seus objetivos. Baixe o app da Warren e descomplique. Juliana Rosa, oiê! Tudo bom? Oiê! Saudade tudo bem, de você, né, Juliana. Débora? Não te vejo desde Oi, ontem, ouvinte. pô. Pois é, né? É uma relação virtual, né? Porque Relação você sabe que virtual. eu filmei ontem, só que o Instagram deu um. Não sei se tá dando problema ainda, mas é a segunda vez que eu filmo, na hora de eu postar, cai. Mas eu fiquei filmando, eu tava dando oi pra você e você tava todo concentrado, entendeu? No Jornal da Band. Então, assim, nesse Sério? momento, você é uma pessoa muito concentrada. Você Muito. tá dando, Não tá consegui dando oi pra mim? registrar esse momento. Eu ignorei você? Ignorou. No rádio você é mais É outra tranquilo, pessoa. né? Na TV você fica ali mais concentrado. Não, mas você toma isso como uma crítica ou como um elogio? A minha postura no rádio ou na televisão? Só pra eu saber. Qual das duas eu devo adotar? Não, eu acho que rádio a gente tem tempo. Você acha que a gente tem esse tempo aqui para bater papo? Lá no Jornal da Noite nosso, né? E na televisão Quando a gente começa a dar fica boa noite, acabou o tempo. a gente fica um pouquinho mais Né? engessado na televisão, né? Assim, aquela tensão, é o corpo, É, assim, tudo você não pode- cronometrado, né? Exato. Você sabe, Exatamente. Débora, que a Juliana aqui, a gente bate um papo mais longo, né? E lá, ela dá o recado dela em, sei lá, 1 minuto e meio, 1 minuto e 40. É muito rápido, né? É muito rápido, é impressionante. E o pior é que você fica vendo ela falar, e aí é muito engraçada essa experiência, né? É uma experiência que eu nunca vivi. Eu tô na televisão, tem 2 anos. Então, você tá sentado na bancada, você vira seu rosto e você vê a Juliana falando lá. Parece que ela tá conversando com você, né? Só que aquilo tá sendo transmitido para um monte de gente e o reloginho vai correndo, e o tempo médio de uma reportagem na televisão é muito menor. E ela tá ali, pressionada pelo... E aí ela sabe que ela vai falar alguma coisa, ela diz, então agora os números são os seguintes. E tem que entrar o número atrás dela. Aí, de repente, não entra o número, ela tem que continuar a falar sem entrar o número. Tudo que pode acontecer ao vivo, Débora sabe disso. Mas é legal, ouvinte querida, saber que é uma operação ao vivo. Não pode funcionar, pode não funcionar, mas com ela sempre... Eu só queria dizer que a rádio também tem um relógio, tá? Você viu isso, Juliana? não, Essa aqui não censura. tem Não, outra. ferrou. Não, agora ferrou. Eu elogio a Débora dizendo que quando a confusão vai começar, a perda de tempo vai começar, ela põe ordem, olha lá, ela pondo ordem. Juliana, então é o seguinte, vai, conta pra nós qual o teu recado de hoje. Nós vamos falar de safra, vamos falar de alimento, conta pra gente. Então, eu estou animadinha por isso, né? Que diante de tanta dificuldade, a gente tem pelo menos o agronegócio ajudando quando a gente fala em preço, porque esse ano o IBGE divulgou uma safra agrícola menor, porque a gente teve um efeito muito forte da seca depois das geadas, né, agora no meio do ano, em várias culturas. Café sofreu muito, cana-de-açúcar, milho também, e agora a gente tem uma previsão que, ao mesmo tempo, enquanto o IBGE diminui a previsão de safra desse ano, a gente tem a previsão da Conab mostrando que a nova safra vai ser recorde, deve ter recuperação. E por quê? Porque a gente tem uma melhora, finalmente, aí das chuvas. O pessoal está até falando que entende aí de alimentação, né, que as previsões já estão realmente melhorando, porque a gente vai ter uma quantidade de chuva aqui pelas previsões suficiente para poder garantir uma melhora da safra no país e um aumento na oferta de alimentos. Então a gente vai ter uma inflação no ano que vem, provavelmente bem abaixo da inflação de alimentos desse ano. É um alento, né? No meio de tanta coisa que está subindo, a gente tem a agricultura com um cenário de maior oferta de alimentos. Então, por exemplo, esse ano os alimentos devem subir, em média, 9%, aqui pelas contas que eu peguei com o Sérgio Vale, da MB Associados. Para o ano que vem, ele diz que os alimentos não devem ter queda de preço, mas vão subir bem menos do que esse ano. Ao invés de 9% de alta, devem subir 3%, 4%, com essa oferta maior que é esperada de alimentos produzidos aqui pelo campo. Então, a gente tem um cenário aí de menos pressão em preço de alimentos. Agora, por outro lado, né, a gente continua ainda com uma preocupação, porque a quantidade de chuva
que é boa, que está sendo esperada, é boa para a plantação, pode não ser forte o suficiente para baixar a nossa conta de luz. Então, a gente não sabe ainda se a gente vai ter chuva suficiente para poder encher os reservatórios das hidrelétricas e, com isso, a gente passar a consumir uma energia mais barata, que é a energia gerada pela água, ao invés da energia que a gente está consumindo agora, que é mais cara, que é de derivados de petróleo, de gás e óleo diesel. E essa é uma energia também que está muito cara, né? O petróleo está muito caro, está muito alto o preço do petróleo, e assim deve continuar, porque a gente está com uma falta de energia no mundo. O mundo cresceu muito rapidamente depois da pandemia e não tem energia suficiente. E isso é uma questão que deve fazer com que os preços de petróleo continuem muito carregados. E aí, Ineg, eu estou tentando olhar o copo meio cheio de alimento, mas quando a gente olha só, conta de luz, a gente, enfim, provavelmente, pelo que a gente tem aqui pelas contas até agora, a gente ainda tem uma conta de luz elevada, né? A gente não sabe se vai poder ter algum alívio na conta de luz ano que vem. E petróleo carregado significa ainda combustível pesado. A conta de luz que deriva de petróleo, né, ainda também pressionada por esse lado, né, de petróleo mais caro. E aí a gente está acompanhando essa discussão de baixar o ICMS para tentar aliviar um pouco o preço do combustível aqui no Brasil. O presidente da Câmara, Arthur Lira, prometeu para depois do feriado votar a mudança na cobrança do ICMS. Mas, Ineg, você sabe que pode não ter queda nenhuma para o consumidor. Eu estava conversando agora há pouco com o Adriano Pires, né, que é um grande especialista em energia, e ele me disse que o que eles estão propondo, ao invés de aproveitar a discussão do ICMS, que ele diz que é importante para melhorar a forma de cobrança do imposto estadual, ele diz que eles estão fazendo um negócio que não é sustentável, que é pegar o petróleo dos últimos 2 anos, que estava muito baixo, né, fazer uma média e você diminui o preço, talvez agora no curto prazo e tal, mas ele falou, se o petróleo começar a subir de novo, ele falou, começa a subir de novo o preço final das bombas. Enfim, ele diz que as coisas tem uns puxadinhos aí acontecendo. Estou ouvindo isso de vários especialistas, né? Quando a gente fala em reforma tributária, reforma administrativa, todas as reformas, ao invés de aproveitarem as discussões para fazer mudanças estruturais, para de fato melhorar alguma coisa que pode ser aperfeiçoada no Brasil, são tentativas que não resolvem o problema, tentam amenizar, mas muito mais para dar uma resposta de curto prazo, para apagar o incêndio ali rapidinho, mas não para resolver aqueles problemas que a gente fala sempre do Brasil, né? O custo Brasil, as coisas que podem ser aperfeiçoadas nas leis, em gastos públicos. Então, quando você faz só puxadinho, e no final você não consegue resolver a questão inflacionária, né? Porque o investidor não é bobo, né? Olha para isso tudo e fala assim, bom, os caras estão fazendo ali um remendo, não estão resolvendo os problemas estruturais do Brasil, e aí a gente continua com o dólar alto no país, a nossa moeda continua desvalorizada quando você tem muita incerteza em relação à economia. E a gente sabe que o dólar está colocando muita pressão em preços em geral, né, de alimento, de conta de luz, de combustíveis. Então a gente hoje está vivendo um cenário difícil aí de inflação, né? Por isso que eu tentei trazer aí uma notícia boa de alimento, mas quando você olha todos os outros fatores que estão pesando aí no nosso bolso, a gente tem ainda muita incerteza, né, Ineg, em relação a esse alívio, né? Se vai ter, não vai ter, qual é o tamanho da inflação. A inflação ainda é um desafio grande aí no Brasil, né? Economia, Juliana Rosa, que volta a conversar com a gente amanhã. Valeu, Juliana, beijo! Beijão, tchau, tchau. Tchau, Ju, até